Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Que saudade eu estava do Enoscast. Fazia um longo e tenebroso inverno e eu não podia voltar melhor. Volto com o CEO do Clube do Remo, André Alves, que está aqui para trocar uma ideia sobre tudo, sobre estrutura, sobre Clube do Remo, sobre tudo. André, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Enos Queiroz. Ufa, conseguimos. Finalmente, né? Não, obrigado aí pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente bater um papo, né? Um papo leve, descontraído, aberto. Estamos prontos aí para as respostas. Ficaste curioso. Tu queres saber o que o CEO, que hoje é do Clube do Remo, vai falar, né? Ficaste curioso? Então eu te chamo, eu te peço. Vem com nós. Papim! Salve nação querosense, como vocês já viram, a gente vai trocar uma ideia aqui com o André. Vamos falar de tudo, fica tranquilo, mas antes, o que tu vai fazer? Vai deixar o like, vai te inscrever no canal, vai hypar esse conteúdo, vai se tornar membro, né, desse canal de Garbo e Elegância, para que na próxima tu esteja o quê? Participando, mandando tua pergunta. André, tá vendo que eu tô sem pauta, né, e tal, porque eu tenho algumas coisas, mas eu queria começar por um tema que vem sendo, que bom, muito discutido, que é estrutura. Tu és carioca, tu vai falar um pouco da tua trajetória, por favor. Sim, sim. E tu estás no Pará, antes do Remo, já há algum tempo, e vivenciando duas potências, irmão, querendo ou não. Vieste do Paysandu, estás no Clube do Remo. Como é que está a estrutura dos nossos clubes? E óbvio que tu vais especificar mais onde tu está trabalhando hoje. Estrutura, esse termo que hoje todo mundo gosta. Eu acho que não é só aqui no Pará, né? Eu acho que a maioria dos clubes hoje do Brasil estão entendendo que você precisa ter uma estrutura de sem treinamento, você precisa se transformar num clube formador, você precisa dar condições para que o atleta possa desenvolver cada vez mais. Você pega hoje o Flamengo, por exemplo, né, o do Rio de Janeiro, você vê que o Flamengo onde era antes, tem aquelas famosas imagens do goleiro do Flamengo sendo carregado por um carrinho. E hoje a estrutura que se transformou, depois de um trabalho todo de gestão que foi feito pelo clube, passaram acho que quase 9, 10 anos aí até chegar nesse patamar, e quando você chega em estrutura, cria processo, cria procedimento. É claro que o Flamengo, a gente está falando de um topo, né, da crise. Mas você tem o Flamengo, você tem o Corinthians hoje também, que tem um grande potencial e está passando um processo de dificuldade. Quando eu chego aqui em Belém, eu trabalhei muito na Confederação Brasileira de Basquete no início, lá atrás. Depois eu estive no governo federal, na área de gestão, como secretário executivo de esporte em Brasília. Hoje minha residência é em Brasília, acabei ficando lá, fiquei 3 anos, uma experiência fantástica. Acho que todo mundo devia um dia trabalhar na área pública, né? Porque você ter essa comparação do público e privado, você ganha muita experiência nisso. E depois eu recebi um convite para vir para Belém, foi um desafio. Eu sempre quis na minha vida trabalhar com... Eu brincava com a minha esposa, né? Eu falava assim, um dia eu vou trabalhar na política e um dia eu vou trabalhar com futebol. Então chegou o dia. Só coisa tranquila que tu falava, ela dizia, com quem eu casei. E aí fui me meter na política e tal. Foi uma experiência bacana, porque eu sou um cara que lido bem com essa parte de gestão, então você olhar de dentro, né, o processo burocrático da máquina pública é interessante dar um gabarito. E aí recebi o convite para vir. Interessante é um bom termo. É interessante. Sim, sim. E aí eu recebi o convite para vir para Belém, através de um amigo do Gui Peixoto. E aí a gente numa conversa em Brasília, falou, cara, tem um projeto, o que você acha? Eu falei, cara, futebol, cara, vou. Aí cheguei no Paysandu, o clube estava na Série C, na metade do ano. Aí tivemos a felicidade de ter o acesso a B, manteve o time. Aí quando eu estava saindo, recebi um convite do Remo, fui lá, ouvi. Eu falei, cara, já fiz, né? Já trabalhei aqui, já estou um pouco adaptado, 1 ano e meio já em Belém. Por que não, né? Tentar esse desafio. Tu fizeste o que hoje ninguém muito aceita, tu fizeste a travessia, né? Sofri um pouquinho. Mas, cara, é um processo de amadurecimento até dos próprios clubes, aí um pouquinho da sua pergunta. Sim, boa. Porque é um processo de amadurecimento. Porque você começa. Perfeito. Você quebra um pouquinho de paradigma, você tem que ter uma gestão um pouco mais profissional. Então os clubes aqui de Belém... Tu não és daqui, né? Estão acostumando também, estão vendo que é importante. Então você vê tão rapidamente assim, tanta coisa que está sendo transformada no Clube do Remo. Isso dá alegria, né? Cara, fui o primeiro CEO do Paysandu, sou o primeiro CEO do Clube do Remo.
Então tem também um porquê disso, acho que é. Em ambos com que sucesso é bacana. Esportivo, né? Que ajuda, que a gente estava conversando. Tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Então, sorte também, eu acho que a sorte acompanha um pouquinho do trabalho que é feito. Mistura de oportunidade com competência. Eu digo que é muito trabalho, cara. Você tem que trabalhar, que eu acho que. E você tem que ter sorte, tá? Cavucar a sorte ajuda também. Adiante é bom. A sorte está acompanhada das moedinhas que você joga, né? Eu vi isso recentemente aí num podcast aí. E o rapaz fala isso, joga a moeda pro alto, uma hora vai dar certo, mas se você está trabalhando, você tem que acreditar naquilo. Então eu vejo muito esse processo de estruturação, essa dificuldade que os clubes têm aqui, mas tem uma torcida apaixonada. O Remo tem uma torcida que... E qual é esse principal... Está muito atrás, André, assim, do que se fala, porque parece que o Pará, que o Remo, que o Paysandu, o futebol paraense é um mar de amadorismo muito atrasado. E tu viveste isso, tu estás vivendo numa, viveu na outra, maiores potências do futebol paraense. Quiçá uma das maiores do Brasil, que para mim é o maior clássico do Brasil. Só para deixar isso claro aqui, que eu sei que isso vai... tá tão atrás assim? Tu te surpreendeste? Pronto. Sim, para você ter o clube funcionar bem mesmo, você precisa ter estrutura, cara. O que eu vejo aqui é que o Remo, por exemplo, ele está muito focado em fazer isso acontecer. Então, a gente está mandando todos os nossos jogos no Mangueirão, justamente para que a torcida tenha aquela experiência do estádio. A gente separou o Baianão para que o Baianão fosse, de fato, o centro de treinamento do clube. Estamos trabalhando no projeto do CT, então, assim, as coisas não são tão rápidas. Então a gente... E nem dá para ser, vamos lá, paralelas ou concomitantes, porque... Você tem que ir concomitante. Aí a bola tem que entrar, porque a bola entrando você consegue ter um pouquinho de paz para fazer a coisa acontecer, o recurso entra. Assim, a questão do patrocínio também não é uma coisa. O clube do Remo estava há 5 anos na Série C, então tem uma mudança, tem um costume, tem que aprender a jogar, aprender a ganhar. Então você vê, esse sucesso que está tendo no brasileiro, você vai ter os altos e baixos, isso é normal. Mas só de o clube estar se mantendo ali em cima, estar brigando, as audiências estão... O mercado já olha e fala assim, opa, tem alguma coisa acontecendo ali. É o trabalho que o Ricardo faz, o trabalho que o governador faz, que é, se você for pegar no Brasil inteiro, o apoio que ele dá aos clubes, ao futebol, é uma coisa que... É a grande diferença, né? É diferencial, porque assim, o esporte ele transforma. E a paixão do torcedor, você vê ali, a gente briga no estádio, o Remo todo jogo, mal ou bem, tem no mínimo 20 mil pessoas lá. O jogo agora, com certeza, 30. E assim, o futebol, você vai oscilar. Você vai ter um momento que você vai pro buraco, você vai ter um momento que você vai subir. O Flamengo de 19, acontece assim, raro que você ter 6, 7 meses de um futebol que você... Mas que vem de uma transformação passo a passo. É assim no futebol, mas ele vem... Só consegue trazer os caras porque tudo foi estruturado, que a gente estava conversando. A gente está gravando no dia seguinte da mais uma ajuda, entenda ajuda do governador ao futebol paraense, no caso, via Bampará para o rival e tal. Eu acho que todo mundo brinca muito com essa história, né? Porque o Helder é clube do Remo e eu acho muito legal ele assumir ser. Só que eu acho que a grande diferença, eu sempre falo isso para todo mundo, é que o atual governador, podia ser governadora, gosta de bola, gosta de futebol, ele gosta. Então... Gosta, consome, fala. Exatamente. E está presente. Muita gente fala do não depender de, mas como tu falaste, é um processo, né, André? Sim, então, sim. Ter isso como suporte. Mas aí, voltando, então quer dizer que o Remo hoje joga no Mangueirão não por falta de estrutura, mas para poder incrementar outras estruturas. É uma opção, porque você tem que olhar como um todo. Cara, a gente traçou no início do ano, presidente, o que você precisa? Qual que é a ideia? Sentamos com o grupo, com o pessoal, qual o plano estratégico do Remo, onde a gente quer chegar. Então a gente conseguiu discutir isso e separar bem as coisas. Então teve um trabalho excelente, excepcional feito pelo departamento médico. Então assim, você poder ter aquele estágio ali como um centro de treinamento para que o atleta chegue ali, faça academia, treine no mesmo ambiente. Então assim, isso ajuda demais no desempenho físico. A temporada é gigante. O Remo vai andar aí até o fim do ano quase 50 mil quilômetros, se você for pegar os jogos internos, Então assim, você tem que ter um elenco, você tem que ter esse acompanhamento. E não dá para você fazer. O centro de treinamento ele não nasce em um mês, né? Você não consegue. Que pronto. Né? Não tem. Não é o caso. Então você pega um clube que
muita dificuldade quando você está na Série C, porque o seu orçamento é muito menor, você não tem verba de televisão, você não tem nada. Então, assim, quando você vai para B, você consegue ter um refresco, mas aí a gente tem que ter muita... Eu falo muito isso, você tem que ter muito cuidado com o recurso que você recebe. Porque também você não dá para montar um time, gastar demais e não conseguir equilibrar essas contas. Você tem que construir, você tem que dar estrutura. Então, assim, e o recurso da TV ele passa a entrar a partir de maio. Então, você ainda tem você acaba a Série C em setembro, outubro. Tem que pagar outubro, novembro. Aí você tem outubro, novembro, dezembro. Décimo. E aí você começa ainda. Aí agora que você tem. Então, você tem que, eu brinco, você tem que acostumar a ficar. Você não pode mais olhar para trás, entendeu? Você tem que olhar para frente. O Remo que eu digo. Você tem que ficar B, A, B, A. Então, assim, se a gente tiver a felicidade de subir para A, excelente. Mas, assim, é um caminho árduo, é difícil, é muito competitivo. O que o Remo... A gente está falando muito de futebol, vai voltar a falar estrutura, sede, que eu sei que tu também tem um carinho ali pela sede muito grande e tal. O que o Remo, um clube que volta para a Série B, né? Além dos... O Remo entrou também no momento de Libra, né? O Remo está na Libra, escolheu. O que o Remo realmente recebe de recurso? Não é quanto, é o quê? De recurso nessa volta para a Série B? Basicamente, a cota da transmissão, não. É óbvio que eu imagino que tu tinha, entre aspas, só 17 ou 18 jogos, agora tu tens 38, então acho que também patrocínios, ações, ativações melhoram, mas o que o clube ganha só de subir? Voltei. Você passa a ter um calendário certo, que vai até novembro, fim de novembro. Então pode trabalhar tipo match day, né? Que você pode, isso, aí você tem essa bilheteria que você pode contar, o sócio torcedor já pensa diferente, fala, pô, vou ter bons jogos, a qualidade dos jogos ela melhora, então você aumenta o sócio, você fideliza aquele sócio, você consegue que ele fique com você. Né? Porque são 19 em casa, né? Você tem praticamente 70 jogos no ano que você pode fazer. O Remo acho que vai chegar agora a 62, 63, não me engano, não tem aqui o número certo, mas só de brasileiro são 19 jogos em casa. Então você tem que aproveitar isso, você tem a certeza do que você pode vender, você tem a certeza do que você pode oferecer. O patrocinador sabe que você vai ficar até ali, que você não tem aquele negócio da Série C, que você pode ficar fora dos 8 ali e acabar a temporada em agosto. Imagina, você sobreviver depois de um clube do tamanho do Remo. Acho que não só o Remo, mas todos os clubes têm esse problema. Então, o que eu falo muito agora é a gente fazer uma boa Série B, mostrar para o mercado assim, ó, cara, não somos aventureiros, chegamos. Já está sendo assim? Já está sendo reconhecido. Nasceu Às vezes a gente sofre um pouco aí com o horário de jogo, mas não tem o que fazer porque é o horário que a TV vê e o Remo hoje dá muita audiência. Eu estava vendo... Jogo às 9h30 da noite. Eu estava vendo alguém do Remo falar, acho que foi o diretor jurídico no Cachado, sim, Gustavo. Que ele falou assim, não, gente, a gente até tenta, mas só que a TV tem muita gente querendo e aquele horário é nobre. E vai variando, você está em cima da tabela. Dependendo da região e do jogo, cara, esse jogo dá mais audiência. E eu posso estar enganado, tu vem da área, se for ficando bom, entre aspas, eles vão querendo que fique mais no Disney Premium lá, para o cara comprar, né? O futebol é um negócio, você não pode ficar fora disso. Então você tem que pensar. O Remo pega alguma coisa disso? Ou não? Não, eles já compraram. Então só esse recurso que entra da Libra, dos direitos de televisão, a Libra hoje negocia a nossa Série B. Ele vem justamente dessas negociações. E assim, vai melhorar? Vai melhorar, porque demorou um pouquinho. A Libra está aí ainda, a Libra, a LFU estão se juntando para poder vender de uma forma só. E a Série B, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eles fizeram junto, mesmo sendo... Foi, já pegou como exemplo. Então, assim, tem todo esse processo. O contrato com a ESPN é um contrato longo. 3 anos. De 3 anos. Então, você começa a olhar o produto, tanto para a TV, quanto para nós que estamos jogando, entendeu? E aí a ESPN, que agora pode cuidar, por exemplo, se ela quiser... É sublocar que fala para stream, que está na moda, ou então agora que a gente está vivendo o boom das TVs no YouTube, se quiser e tal, ou ela fazer para si, né, e tal, enfim. Tá, e aí os patrocínios. Tu chegas no Remo com o Remo na C? Não, eu chego no Remo já com acesso. Mas tu pega as coisas. Houve um salto, ou vocês conseguiram mudar comercialmente algumas coisas para melhor, André? Assim, você tem um pouquinho da dificuldade dessa transição, né?
até para os próprios patrocinadores que já estavam no clube, entender também como é que é a Série B, quanto custa. Você não tinha. Hoje eu posso chegar para o patrocinador e falar assim, cara, você tem esses jogos garantidos na TV. Quais são as TV? Você já sabe. Ah, porque tu também chegas e ainda não estava, foi definido. Não, ainda estava negociando, ainda foi mais na frente isso, entendeu? Uma então, semana antes, não foi? Foi, uma semana antes que definiu. Então, até isso também atrapalha um pouco, mas você sabe que você vai contar com aquele recurso ali que você não tinha antes, entendeu? Então você dá um salto de qualidade. Mas porque o André, para você que não sabe, ele é muito ativo no Twitter. Ativo, você sempre tá aí. Como é que tu tem uma frase que o pessoal... Me defendendo ali, não, tem uma frase. Tu tem uma frase que tu usa quando dá certo, vamos para cima, alguma coisa assim, né? O que eu ia falar do Twitter? Então o André sofreu algumas pressões. Cadê o nosso CT? Qual era? Tu tinha mais, cadê o nosso CT ou cadê o nosso patrocínio? Ah, tem um monte, cara. Tem cadê o CT, tem... quando perde, meu irmão, aí a internet é um... O brasileiro tem que ser estudado, né? Eu brinco que... Eu pego um tempinho ali no X, ali, olhando, vendo as matérias, sou um cara que acompanho, eu gosto de falar, gosto de receber as pessoas, eu não tenho problema de... Não, porque às vezes o torcedor ele precisa saber, entendeu, cara? Ele precisa entender o que está acontecendo, porque às vezes o cara fala, às vezes não entende. A maioria ali porque é muita paixão, né? O futebol, ele transborda essa paixão e às vezes o cara na internet, ele fala, mas a gente está ali para isso também, né, cara? Tô ali para responder. E aí, mas por exemplo, se o cara no Twitter pergunta no Twitter não, no X, se o cara no X pergunta para ti, beleza, André, eu não quero te detonar, não quero saber o que o André já fez, o CEO do Remo já fez para o Remo nesse período que é curto, que nós estamos falando de 6 meses. Tem muita coisa que não aparece, né, cara? Mas são essas que eu quero saber. A parte administrativa, a parte contábil, conversar com o time, ir com o time interno, com o time... Não futebol. Futebol, na gestão, cara, você tem que ter cada departamento... Calma que a gente vai chegar no futebol que tu pegaste 2 modelos. Duas pessoas completamente diferentes. E você tem que dar total autonomia para as pessoas trabalharem. A gente está ali de passagem, né, cara? Eu brinco que eu estou... E estou sempre aprendendo, então você sempre está aprendendo alguma coisa. E às vezes você chega, as pessoas, você tem que botar a equipe para cima, fazer a coisa andar. Entendeu? Eu vou ter que te perguntar. Claro. Desculpa. Eu preciso. Quando tu olhaste as estruturas, eu não estou falando do teu aprendizado, porque eu imagino que no Paysandu tu absorveste muita coisa, tu aprendeste e tal. Quando tu olhaste, tu disseste, não. Aqui eu já parto de um caminho andado, tu disseste, eu vou ter que remar tudo de novo? Como é que foi? Eu te botei numa sinuca de bico agora? Não botou. Eu acho que assim, pelo aprendizado que eu tive do outro lado, eu às vezes me pego no remo um pouco mais acelerado das coisas, querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Mas tu, quando tu chegaste, e às vezes tinha coisas? Não, sempre tem, né? Você sempre tem muita coisa para fazer. Mas às vezes eu tinha que puxar um pouquinho de freio de mão e falar assim, cara, como eu já vivi, eu preciso aos poucos também aprender também a lidar com todo o processo, com a política do clube, com a paixão do torcedor, com aquele anseio, quando você está na Série C, você vem para B, você tem um anseio de... tem uma explosão da felicidade. Essa transição, ela é um aprendizado para todo mundo que está no clube. Todo mundo. Porque lá tu fizeste a passagem. Mesma coisa. No Remo tu já chega pelo menos, mas tu sabe... Mas já sabendo como é que entendeu? Já sabendo qual o sofrimento, eu imagino naquele jogo ali do acesso, como foi... Acho que o jogo-chave do Remo, eu cheguei a acompanhar... Um amigo que chorou, eu cheguei a acompanhar, acho que para mim o jogo-chave aqui em Volta Redonda. O empate? Que o Remo conseguiu empate. Tem um jogo-chave que é antes de entrar nos 8, né? Sim, mas assim... Meu amigo, se tu fosse o CEO dos Figueirense, tu ia estar dizendo a tal da bola não entra porque o Figueirense hoje está disputando para não cair. Então assim, eu imagino o que passou hoje vendo a paixão que o torcedor tem. O torcedor do Remo cobra demais. E com razão, tá? Não estou tirando isso não, mas você percebe no estádio aquela atmosfera. Às vezes 1-0 não é bom, mas o cara tem que ver, ganhamos, são 3 pontos. Tem toda uma... E outra, a gente está vivendo um momento, e tu tá lá dentro, nisso que eu vou perguntar. Antigamente, o torcedor só queria isso. Ganhou 1-0 tá bom, perdeu 1-0 tá ruim, mas hoje eu sou muito crítico a algumas coisas da torcida. Eu acho que não é porque é torcedor que pode qualquer coisa, eu posso falar. Mas eu tô achando o torcedor um pouco mais... Ele tá virando cri-cri em outras coisas. Cadê o CT?
Por que a gente não tem o CT? Tu pode ter trabalho e explicar para ele. E a gente está vivendo um momento, André, que foi criado uma comissão, é isso, lá no Remo, para esse novo projeto e tal, e que muita gente, aí que agora está o Braz e tal, eu quero entender de ti assim, o diretor executivo de futebol e o CEO. O que cada um faz pelo outro, como é? Porque assim, o Marcos Braz não cuida do clube, na minha cabeça, se eu estiver errado. Ele cuida do futebol, ok. O CT serve ao futebol. Mas tu é o CEO do clube que tem a ver com estrutura, então tu também tem a ver com o CT. Como é isso? O Marcos ali no papel dele, ele tem que estar 100% focado no que ele vai fazer para o futebol. E a gente, eu como CEO e a parte da presidência, a gente tem que dar a melhor estrutura, porque hoje o carro-chefe é o futebol que conduz o clube. Então quem cuida do Bainão, isso não, hoje tem a ver na parte, nesse back-office ali para poder dar a estrutura, viabilizar, mas é importante você ter uma figura do Marcos. O Marcos é um cara atuante, é um cara que está ali vivendo o futebol, vê a melhor estrutura, vê a melhor condição. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá para fazer. Tem coisa que você tem que esperar, que inclusive ele fala tem pouco recurso. Ele fala na coletiva dele, diz, pô, ele fala uma coisa, inclusive, muito parecida contigo. Pô, cheguei, opa, peraí, calma, vamos por aqui, isso aqui agora é mais importante. Ele sabia os caminhos, tá? Desculpa. Ele viveu também um Flamengo sem grana e um Flamengo com dinheiro, com recurso. É que ele falou isso também, porque muita gente esquecia, né? Mas é. Então, assim, eu acho que por isso que é importante a bola entrar sempre, porque futebol é quarta e domingo, né, cara? Você tem aquele altos e baixos, um dia você tá bem, outro dia você... E quando você afeta ganha... o dia a dia na quinta. Afeta de todo mundo. E na segunda. É ruim você ir até trabalhar, cara. Dá aquele... Não, assim, é todo um trabalho que você faz, quando você ganha, cara, você fala, cara, a semana vai ser melhor, entendeu? Tá, mas atrapalha efetivamente... Não, negócio... eu tô no fim é número. No fim é número, você tem que ter... É momento, às vezes você começa a perder, você tem... Pode ser que o patrocinador não venha, pode ser que a renda diminua, você está esperando... Tu participaste do... qual é o do Remo? Obabet. A Obabet. Foi tu que estava ali no coisa também? A gente participa como um todo, né? Às vezes as demandas chegam direto no presidente, ou chega por mim, ou chega por outra coisa. Porque falava muito de outras bets. Teve algumas bets conversando e tal. Tenho certeza que essa aí, eu falei isso para o presidente, ele foi uma escolha dele muito feliz. Eu acho que a gente vai ter um caminho bacana aí de construção. Isso, assim, o que eu falo muito assim, não adianta você ter um patrocinador no clube que não te ajude, não venha contigo. Tem que ser um negócio bom para os dois, entendeu? Então assim, a Obabet ela vem num propósito de ativar. Em breve vocês vão estar vendo aí muita coisa acontecendo. Eles vêm mesmo para poder ativar, para poder estar na cidade, para poder estar nos canais, para poder estar comunicando, porque vive disso, né? Não é mais um. Não é mais um. É um cara que a certeza era mais uma, né? Não, assim, não é uma marca muito grande. Eu não sei como é que é, não posso falar do passado. Mas é uma marca gigante que fez um processo de venda, que era a Bet Nacional. Ela teve um processo de venda gigantesco, hoje ela é uma das maiores do Brasil. Já chegou a me Então, assim, isso também é um pouquinho do time, do momento. E estava nas duas, né? Ele estava nos dois, agora o Paysandu tem uma, o Remo tem outra, então parece que é um foco e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou me lembrando, gente, desculpa. Muita coisa antes, parece que isso deu uma acalmada. Material esportivo. Tu também participa? Por agora, vai ser, não vai? A gente faz uma análise de todo... Eu chego no clube, eu faço uma análise uns 3 meses ali, só de diagnóstico mesmo, olhando o que tem, o que tem processo, o que não tem processo, o que está funcionando. Então, assim, eu ocupo um espaço para poder olhar direitinho, vejo números e aquilo que é melhor para o clube do Remo. E eu levo sempre a melhor opção para o presidente ter as melhores tomadas de decisões, ele e o grupo dele, os diretores. Então, assim, a gente procura sempre trabalhar com número, com dado, com exatidão naquilo que a gente faz. A gente acompanha lá o torcedor. E o material esportivo, a gente está numa negociação com a Volt. A Volt hoje tem um contrato que vai até o fim do ano. A gente trouxe já um leque de 3, 4, 5 empresas, analisou. E o presidente vai tomar... o presidente vai tomar a melhor decisão que seja boa para o clube. A gente tem que ter a responsabilidade que a gestão dele ele vai até o fim do ano. Então a gente toma esse cuidado, estamos acertando a parte contábil, fim do outro ano. A fim de 2026. Fim de 26, a Volt é fim de 25. A Volt agora é fim de 25. Então, mas então já está rolando. Conversa, mas as conversas estão bem encaminhadas, tenho certeza que ele vai
vai tomar a melhor decisão. Então, só para a galera da Volt também não achar que aquele titular que não tem sombra, tem sombra. Não, mas a sombra é saudável, cara. Não. Você faz até o que Não, a Volt olha com outro. É bom pra Volt também, é bom pra todo mundo, tem alguém olhando, tem alguém cobrando. Porque o cobrando não é assim, esse cara não presta. Não, é acompanhando, avaliando. É acompanhando, é no dia a dia. Então, é até bom para quem está do outro lado também da empresa, com certeza você tem essa troca de informação. Então a gente procura ter isso com todos. E a Volt, ela tem vantagens, com certeza, que alguma outra, vamos lá, multinacional não tem, e a multinacional tem uma vantagem que a Volt não tem. E a multinacional é uma negociação mais longa, né? Você não faz nada. Calma também que com nenhuma multinacional. Não é a Nike também, cara. Não. Mas todas elas têm o mesmo padrão. Você vai falar das grandes marcas, você tem que ter uma negociação um pouco mais longa. Você tem que ter um ativo bom. Você tem que. Pronto. Assim, hoje o Remo é um ativo bom. O Remo é um super ativo. A torcida é fantástica. Você vê o que eles fazem no campo, ou como acompanha, como cobra, você já começa a olhar que. Você olha assim, cara, ali tem aquela paixão ali. E tem gente. Onde o Remo vai e viaja, tem torcedor. André, eu tenho uma coisa para te perguntar. Eu sempre falo que o Remo precisa de dinheiro novo. Entenda dinheiro novo. E dinheiro que vem de onde não vinha. Não é a Volt sai e entra a Gralato, que a Volt pagava 1 milhão, a Gralato vai pagar 1.200. Ali sempre vem. Estou falando de dinheiro novo. Remo TV, algumas outras coisas. Isso é algo que te move? Não, eu dei o exemplo da Remo TV porque hoje a gente está vivendo, eu estou falando. Mas move, mas passa por um processo organizacional. Você precisa ter aquilo, você tem que entregar aquilo que você já tem para você começar a pensar em coisas novas. Aí passa por contratação de mais gente. Você vê a galera ali, futebol você não tem fim de semana, então a galera de comunicação fica virada, né? Vai e volta. Então, assim, passa por um processo, passa um pouquinho daquilo que eu falei também, de você. A gente chegou na Série B agora, é um nível diferente. Aprendizado. A gente tem que acostumar, tem que aprender. Cara, senão não tinha nível. C, B, A. Então e outra, a galera fala muito, tem que entender a Série C, lembra disso? Entender a Série B. Na verdade, a gente esquece que quem mais tem que aprender e entender é quem nem tá jogando, né? Que esses a maioria já sabe. Mas o que tá jogando, ele entra, sai, ele descansa, ele tem as cobranças deles, mas a galera da gestão não para. Meu. Você imagina aí o presidente, o que sofreu para subir, aí quando você sobe, não dá nem para descansar, cara. Você já tem que pagar as contas, você já tem que ver o time, montar um plantel, começar primeiro antes, como é que vai ser. Então, isso é o planejamento. Então, você que está aqui, a gente conversou antes, você que acompanha as lives da nós, eu sempre falo que o planejamento não é imutável. Não. E se tiver imutável, por mais que dê muito certo, ele nasce errado. Ou eu estou viajando, você. E assim, por exemplo, eu já quero agora, nos próximos meses, já entregar o planejamento, mesmo se eu não fique no Remo, se eu saia do clube do Remo, mas é importante você ter os processos prontos para quem chegue possa melhor tomar decisão. O cara pode mudar para lá, para cá, não tem problema nenhum. Mas tem todos os processos já. Mas com certeza, eu te garanto que eu saio do clube. Eu saindo do clube ou não, a gente sempre, a cada ano a gente volta e conversa, mas que vai ter o planejamento do próximo ano, vai ter tudo bonitinho lá dentro. A gente está com uma controladoria agora que está acertando as contas, acertando a parte contábil, pegando o centro de custo direitinho para poder organizar. Então, assim, tem muita coisa que não aparece, mas que eu tenho certeza que o clube vai estar melhor. Mas pode aparecer, é só tu botar isso como é em voga, né? Em algum momento. Não agora que o Remo está brigando, mas aí fazer né? Tu não gostas muito de aparecer, né? Tu não é um cara de... Não, eu sou... Porque assim, eu cuido muito do back office ali, né? Que é da parte de trás e... Eu não é que eu não gosto de aparecer. Eu gosto de aparecer na hora que eu tenho que aparecer, na hora que eu preciso falar, na hora que eu tenho que defender. Eu sou um representante ali do fiel escudeiro do presidente. Então eu sou um cara que trabalho para que o clube possa ter o melhor desempenho. Não tem essa vaidade, não. Acho que a coisa dando certo, a bola entrando, a gente já... Tá, eu vou pra gente também encaminhando aqui, que tu tá... Mas a gente brincou, né, que o futebol te afeta mais do que tu afeta o futebol, justamente porque no outro dia, aí era 10, o dólar tava 5,20, agora tá 5,30, enfim, brincadeiras à parte. Mas tu lidas com os executivos porque o teu negócio, o teu escopo abrange muito esse suporte, esse back-office. Tu chega lá, tu tem um papelinho, que é um estilo, é uma figura, o Minha Joia.
E de repente, tu tens um Marcos Braz, que eu não sei se foi surpresa para ti, porque foi para muita gente. Pô, o cara era VP do, né, o maior faturamento e tal. E uma outra coisa, é a primeira vez que ele é funcionário, né? Porque ele é funcionário. Sim, sim. Como ele lidar com isso, cara? O futebol já é muito dinâmico, mas são duas personalidades que tu lidas, né? Sim, porque sim. tu lidava muito com o Papelinho, porque o Tonhão deixava o futebol muito com ele e também com o Braz. Sim. Como é isso? O Papelinho é outro perfil, né? É uma pessoa que já tem uma experiência vasta no futebol, um cara super bem relacionado. Então, onde você está... Hoje eu falo com ele até... De vez em quando eu ligo para ele, a gente brinca, conversa, que é um cara super agradável para você conversar dentro, fora. Então, era um outro perfil, ele fez uma montagem muito bacana. Ele sofreu muito, né, na Série C para B. Foi uma pena ele ter saído, acho que todo mundo sentiu isso, porque é um cara muito querido, mas o Fortaleza chamou ele para uma missão, que eu tenho certeza que ele está feliz lá. Tá passando também os problemas dele lá. Eu tô olhando para lá porque... Não, mas tu escolheste um leão. Não, mas é um cara... Papelinho, mas é um cara que foi para uma missão e tenho certeza que ele vai conseguir o objetivo dele lá. E não tem rechamar, né? Isso é outra parada, né? Raramente tem isso, né? Mas tá, desculpa. É bom quando vai quebrando paradigma na gestão, é importante. Então a gente torce para que todo mundo aí quebrou consiga. Outro chegando... E o Marcos, ele já tinha tido um papo lá no Clube do Remo, pessoal. Ele já tinha, como ele bem disse, né? Ele gosta da cidade. E é verdade. Já fez algumas coisas em Belém. E houve essa oportunidade, foi ali, a Papelinho vai ficar, não vai ficar, surgiu o nome do Marcos. Só que uma coisa, tu soubeste antes do anúncio? Ou tu soubeste? Não, sabia. Aí e deu certo, e aí o Marcos chega num novo projeto, num novo desafio, acho que ele está com muita vontade de fazer a coisa certa, e aí agora é bola, né? A gente dá o suporte todo possível, ele chega numa fase da competição também, que já tiveram muitos jogos, e ele perde o Daniel, tem uma quilometragem, perde o Daniel na mesma semana, e aí agora o nosso papel é dar o maior suporte possível para que ele possa desempenhar o trabalho dele, para que o técnico também possa desempenhar. A gente tem que dar essa estrutura para poder a coisa andar. Estamos vivendo aqui, a gente está gravando antes da 21ª rodada da Série B, e graças a Deus todos têm 20 jogos, tá? Do que tu já viveste do lado de lá, do que tu tá vendo, e que óbvio que tu tem que acompanhar, porque são teus rivais. Sim. E que também são teus possíveis futuros, ou por que não, ambientes de trabalho, né? Tu tá inserido nesse meio. A gente fala muito de a bola não entra por acaso, a estrutura, mas a gente sabe que também que pode subir não tendo tudo isso ainda. Como é que tu vê o Remo, André? Bola, que tu gosta de futebol e tal, e como é que tu vê o Remo dentro do cenário atual na 21ª rodada da Série B pro final? Assim, tu já falaste, se manter, beliscar, nem que volte e tal, mas hoje, para essa Série B 2025, o André tá como? Eu tenho minha planilhinha lá que eu faço minhas contas, né? Então eu tenho o meu microciclo lá que eu vou acompanhando a cada 4 rodadas e tenho minhas... Tá dentro? Ele tá dentro por enquanto, ele tá dentro. A gente tem tá uns que fugiram. A gente tá aí, acho que faltam 16 jogos, né, se não me engano. 17 jogos. Olha aí, tem mais um, ainda tem mais um. Levando a média dos últimos 4, 5 acessos. Não, melhor não. A gente tá falando aí de 62. A gente tá falando aí em algo em torno de 10 vitórias, você sobe. Eu acho que a gente tem uma chance boa. E 4 vitóriazinhas a gente já tá na Série B, eu acho que isso... Mas eu trabalho com jogo a jogo, né? Eu acho que isso que é importante. Mas tu vê isso na galera, nos jogadores, vejo. No time? Porque assim, a gente fala nos jogadores... Os resultados também têm ajudado muito também o Remo, né? Acho que todos os clubes não conseguiram desgarrar assim, às vezes a gente... Tem. Os resultados, inclusive, às vezes ajudam o Remo mais que o Remo. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas acho que vai passar depois aí o programa, mas tem esse jogo muito difícil com o Botafogo, eu acho que é importantíssimo. Acho que em casa é vitória sempre, sim ou sim, não tem outra coisa para pensar. É na canela agora, pai. É na canela pra gente... Junto com o Remo sobe quem? Olha, eu no início do campeonato eu apostava muito no Atlético Paranaense. 2. Mas aí você vai falar... Você vê que ele está passando, a gente escuta muitos problemas de gestão.
E também... Então, isso atrapalha. Então, eu brinco muito, eu falo sempre pro presidente, cara, a gente tem que tentar fazer o máximo da nossa parte aqui para poder... eu acredito muito em energia. E o Furacão é muito específico por causa do Petralha. Tem o CEO, mas é o Petralha. Mas é um clube muito pronto, muito moderno, com uma estrutura fantástica. Há 2 anos eles estavam disputando Libertadores. Pô. Só que assim, você vem jogar B é diferente. Então assim, você também tem que aprender a jogar a Série B. Um cara que tá na A sempre, quando cai tem um impacto, entendeu? Não é um Criciúma que já passou há pouco tempo, é o CAP. Então Assim, eu vejo o Curitiba numa vibe muito boa ali para pegar um acesso. E são 2 que estão passando o Goiás também, que passou uma dificuldade aí no primeiro semestre, mas você vê que tá conseguindo se manter ali em cima. Então acho que o mote agora é você tentar andar no grupo de cima, cara. Eu vejo o Goiás, vejo o Curitiba. Aí você tem ali, cara, o Novo Horizontino que tá batendo na porta há vários anos. Eu apostava muito no Novo Horizontino e no Atlético Paranaense. Eu achava que esses dois... Tu achava que eles estariam no Goiás e Curitiba, vamos dizer assim? Não, o Curitiba, pelo histórico de já ter jogado, etc., são times que já estão um pouco mais acostumados, entendeu? Não é questão de SAF. Esses times que estão transitando em cima e embaixo, eles têm uma tendência a poder desempenhar melhor, porque já sabe. O Avaí, por exemplo, eu achava que podia estar um pouquinho melhor. É um time que também... Mas sabe que o Avaí, eu brinco que o Avaí é o elefante na árvore, né? Sim, tu olha, ele tá lá em cima. Como esse bicho subiu, os caras velhos, às vezes, aí tu olha, ele tá em quinto. Aí tu olha, ele tá em 10º, mas tu vê de novo, ele tá em 3º. E a gente tem um desafio muito grande, que é a logística, cara. Né, a logística é pesada. É pesada porque, às vezes, um voo perdido são 13 horas de aeroporto. E a galera acha, né? Isso cuida disso? Cara. O futebol tem uma pessoa que cuida disso, que fica olhando 24 horas. E a galera acha, não, mas Belém, Rio, não é Belém, Rio, não tem mais. Vamos lá, Belém, São Paulo, direto. Não, tio, não é bem assim, não é que necessariamente tu vai direto. Não, às vezes não tem, não tem espaço. Não tem a quantidade de pessoas para viajar junto, então assim, é difícil. Você jogar em Chapecó. Então você atravessa, não tem que fazer. Por favor, pelo amor de Deus, o Paysandu tem que ir bem lá, tem que se recuperar pro Remo. É muito bom que o Paysandu seja. É agora. Não sei se vai antes, se vai depois, então a gente pode estar falando, o Remo já está no G4. Faça parte do Remo primeiro. Então, assim, tem esses desafios que são importantes e tem que andar junto, cara. Acho que a gestão e o. Então vamos lá, Goiás, Curitiba, Remo, aí tu botaria o Criciúma, cara? Que caiu e de repente está fazendo assim de novo. É muito parelho, cara. Tem uns 6, 7 times ali que podem chegar, viu, cara? Então vamos lá, Criciúma, Chape, próprio Avaí. Mas eu acho tá que muito já aberto, vai ficar nos 4 para 2 São 16 jogos ali, mais ou menos para quando faltar 10, 8 jogos, você já tem um negócio mais... Mas tu acredita no Novo Horizontino? Por quê? Eu tenho uma pergunta para te fazer, olha. Novo Horizontino não tem a pressão que tem o Coxa, a pressão que tem o Remo. Então, mas joga, ele apesar dele perder um pouco de jogadores, né, porque ele joga um campeonato muito forte, que é o Paulista. Então essa preparação também ajuda o jogador a ter essa... E uma derrota, uma vitória também não muda muito o preço do dólar, né? Então vamos lá. Mas, o Novo Horizontino que vamos deixar claro aqui... E assim, estatisticamente falando... quando você chega acaba o primeiro turno, os 10 primeiros, cara, é os 10 que vão brigar. E os 10 para baixo são os 10 que vão ficar ali brigando. Então, se você começar a trabalhar com número, você não tem para onde fugir, entendeu? É verdade. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora é sempre tentar andar no pelotão de cima. Quando chegar ali na sétima, faltar 7, 8 jogos, que é a hora de você dar o sprint final, entendeu? Então, esses jogos agora são importantíssimos para você se manter em cima. Que os 2 anos passados o Novo Horizontino não conseguiu, né? Saiu ano passado, inclusive, com dor. Saiu na última. Então, eu brinco, cara, tem que pontuar. Qualquer ponto, em casa eu tenho que ganhar, não tem o que fazer, não pode olhar quem é o adversário. Eu acho que o Remo tem que sempre ser favorito em casa, tem que tentar fazer o máximo possível o dever de pontuar em casa, de buscar os 3 pontos. E fora de casa, cara, empatou, tá lindo. E tem que sempre um jogo que você tem que tentar beliscar, furar. Porque isso faz a diferença, porque você não vai ganhar também todos os jogos em casa. Pô, às vezes acontece um desastre, igual foi agora com a Ferroviária. Aconteceu, mas futebol é isso. O Remo joga ainda no Baenão esse ano, estamos falando muito em jogar no Baenão. O Brás falou alguma coisa com o COP. O Remo consegue jogar no Baenão? A gente vai tentar ao máximo manter os jogos no Mangueirão. Tá? Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da CEL. A gente tinha alguns jogos na frente que a gente teria problema por causa de COP.
por causa de hospedagem, essa logística. Hoje essa quantidade de jogos diminuiu. Então hoje estamos falando aí que de repente 2 jogos aí a gente possa não ter o Mangueirão para jogar. Então é Bainão. Aí a gente vai ver o que é melhor. Depende de quando a gente vai estar na tabela. Como são jogos no fim, a gente vai analisar isso. Mas pode jogar fora? Joga jogo. Não é jogar fora, mas vamos entender, né? Vamos ver como é que a coisa acontece. Mudada. Às vezes a gente tem que analisar. Tem que analisar. Temos que ver que sempre a gente tem um planejamento mês a mês aí, muda muito. Mas hoje a gente tem uma notícia boa de que a maioria dos jogos a gente vai conseguir fazer no Mangueirão. Então diminuiu a quantidade, da possibilidade de jogos que não seja lá. A Copa, eles fazem uma reserva, né, do espaço. Então, aí agora, como o evento vai chegando um pouquinho mais próximo, a gente consegue entender melhor o ajuste, a tabela, o que pode, o que não pode. Hoje o pessoal da CEL, que dá um super apoio a nós lá, eles já entendem bem, já fazem bastante eventos, já conseguem fazer a coisa andar. E isso impacta, inclusive, se a grana que pode, seja de onde for, entrar, vai mais para o Bainão, ou se vai, inclusive, mais para o CT, eu imagino. Porque uma coisa é tu ter o Bainão para treinar, outra coisa é tu ter o Bainão para jogo. Sim. Mas a gente está preparado, a gente está... E o CT sai? Falou, fez uma reforma, sai, isso aí tem condição sine qua non aí para poder... Tem que pensar nisso, tem que começar, tem que fazer... O projeto já existe. Tem que começar. Não, mas a gente está... É porque assim, são coisas que não aparecem, mas elas estão sendo feitas. Tá. Estão sendo feitas. Não precisa vir um mecenas, tem coisas acontecendo ali naquele terreno. Tem um projeto, tem tudo andando. E outra coisa, você que acha que CT é longe, todo CT é longe, tá, queridão? Para com isso. Não, o CT, se você tem... A gente brinca, tem que ter o campo, tem que ter o local, a fisioterapia. Isso. Tem que ter tudo no mesmo local. Se tiver tudo no mesmo local, funciona. Você não pode ter só o campo e não ter a outra. Aí não é CT. Então você não e o consegue... mais importante, ele citou aqui, tu és carioca. Xerém é super perto, né? Só que não, outro lugar, mas tem a estrutura para a galera para receber. E o atleta tem que estar bem ali dentro daquele ambiente, ele tem as melhores condições. Então isso o clube vai trabalhar. Então é isso, é subir, porque aí vai recurso, até porque... Não, com certeza, entra muito recurso. E tem coisa que tu tá deixando de negociar para esperar a probabilidade de A? Tipo, tipo o negócio do material independe de acesso. Não, depende. Acho que você tem que fazer também, né? Você não pode. Você tem que fazer o melhor para o clube no momento. E aí é um plus, né? É um plus. E aí subir para a Série A muda de fato. A OBA é até o final do ano? Até o final do ano com possibilidade de mais um ano. Tem isso para tem. Os contratos são muito... O departamento jurídico do clube trabalha super bem. É verdade. Meus queridos e minhas queridas, Nação Querosense. Se você tiver mais garbo e elegância, manda o que eu não abordei, que a gente faz uma parte 2 com o André. Andrezão, cara, prazerzaço, obrigado. Eu que te prazer não, né? Que a gente já se conhecia, mas obrigado, desculpa essas idas e vindas aí. Não, mas isso é bom porque o homem está trabalhando pelo teu time, então fica tranquilo, pelo teu clube, não é pelo teu time. Exato. Obrigado. Obrigado, eu que te agradeço mais uma vez. Queres mais papos de garbo e elegância como esse? Já pedi, mas vou pedir de novo. Deixa o teu like, te inscreve, te torna membro, hypa. Faz tudo isso aí. Tamo junto. É nóis.